Vi o Brasil campeão do mundo no estádio em 94. Tive a sorte de ver o Brasil campeão do mundo em 2002. Tive a sorte de estar em 1977, 13 de outubro, quinta-feira, feia. De repente, um jogador com o pé direito, aos 36 minutos, ele, do segundo tempo, marca o gol que fez o Corinthians acabar com o jejum mais forte da sua história. Basílio. Ele mudou o cenário não só do Corinthians, mas do futebol brasileiro. A valorização de um título nunca foi tão importante. Basílio, muito obrigado por estar aqui. Ô, Có, eu tenho que agradecer, obrigado por esse convite, né? Basílio, como é que é ser marcado por um gol? Porque você é um jogador talentosíssimo, você em 73, você e o Badeco, vocês ganharam como melhor meio de campo de Clodoaldo e Pelé. Então, como é que você vê esse gol tão importante? Como é que é ser um personagem tão fundamental do futebol brasileiro? Primeiro que eu me vejo como uma pessoa escolhida, né? Se você ver o gol, que toda hora passa em vários canais de televisões, aí a gente fica aí assistindo e fica se cobrando também, né? Eu me vejo uma pessoa escolhida, porque depois do lance que o Zé Maria cruza, eu resvalo de cabeça, essa bola vai pro Vaguinho, o Vaguinho chuta no travessão, eu pensei, até você fez uma lembrança boa quando eu cheguei, eu pensei que a bola tivesse, como tinha aquele ferrinho dentro do gol, eu falei, a bola acho que tocou lá e o juiz não viu. Foi um lance muito rápido, mas aí quando ela voltou para o Vladimir, que teve a condição de fazer o gol de cabeça, ele cabeceou em linha reta. E nisso o Oscar aparece na frente dele, bate na cabeça do Oscar e ela vai em minha direção. Por isso que eu me vejo como uma pessoa escolhida por Deus. Porque o lance todo, praticamente, ali, é de uma pessoa que, além de acompanhar todo o lance, né, de estar concentrado ali no que está fazendo, a gente acaba finalizando e fazendo o gol. Mas quando eu bato na bola, todo mundo pergunta, pô, mas se fosse um outro, teria jogado fora. Eu falei, não. Isso daí é questão de trabalhos que os jogadores fazem na base, né? E eu aprendi muito com um homem chamado Ipojucan. Eu falei, a bola quando veio para mim, eu não vi a hora dela cair para me pegar de bate-pronto. Eu já bato e já saio vibrando, porque eu tinha certeza de fazer o gol pela visão que você tem na sua frente. E, Basílio, o que mudou na sua vida depois do gol? Como é que foi até hoje? Tudo mudou, né? Não só para mim, para minha família, para os meus amigos também, né? Que tem um carinho muito grande, um gol muito marcante, né? Na história do Corinthians. E agora eu vou falar para você, você viveu com a gente muitos anos. Nós não tínhamos uma dimensão que fosse ser um dos gols mais importantes assim na história, por causa dos anos que estava em jejum. Mas eu me sinto muito grato por tudo aquilo que eu vivo. Eu represento a todos aqueles que tiveram comigo na conquista. Não fui o Basílio, não. Foi todos aqueles que tiveram comigo e em todos os lugares que eu vou, que eu represento, eu sempre gosto de citar aqueles que tiveram comigo nessa conquista. Pô, não, perfeito. E é isso, Basílio, você sempre teve uma personalidade muito forte e sempre foi muito generoso com aquele time também, que era pior que da Ponte Preta. Conta para mim como é, conta o segredo. Você tinha que acompanhar o de cá. O João Avelino mandou vocês treinarem de cada um. Olha, no meio do almoço, o Brandão levanta, lembra do Zé Duarte. Aí, conta, por favor, essa história. É uma história até gostoso e gratificante que ele conviveu com tudo isso daí. Porque, veja bem, depois que nós ganhamos o primeiro gol, que foi aquele gol de cara do Palhinha. O primeiro jogo? O primeiro jogo. O segundo jogo nós perdemos, saímos na frente com o gol do Vaguinho. E depois a Ponte virou. Agora, você citou o mais importante, o time da Ponte era um super time. Era, assim, disparado, muito melhor do que o time do Corinthians. Só que na grande decisão, o time do Corinthians
levou para dentro de campo uma palavra importante que todos nós tivemos, a palavra superação. E dentro dessa superação, você tinha que assustar e apavorar o time da Ponte Preta. E aí nós entramos com uma missão que foi distribuída logo depois do jogo de domingo, na segunda-feira. O João Avelino reuniu todo o pessoal, falou, olha, vamos ficar aqui focado. Ninguém sabe quem o Brandão vai colocar, né? Mas vamos ficar aqui já mentalizado, cada um vai ter as suas obrigações e cada um vai ter a sua responsabilidade. Então, ele falou, vamos citar aqui o exemplo. Faz de conta, o Basílio vai acompanhar, vai marcar o de cá. Aí, o Russo, você vai ficar com o Marco Aurélio. Aí, Luciano, você vai ficar com o Vanderlei. Então, ele falou assim, olha, de hoje em diante, quando eu chegar aqui, ou eu, ou qualquer um de vocês, professor, né, fala assim, ó, de cá. Então, eu tinha que mostrar que eu estava atento. Então, isso foi uma coisa que embutiu na cabeça nossa, entendeu? Porque nós tínhamos essa obrigação. Se deixasse o time da Ponte jogar. Nós não estaríamos nem no retrovisor, porque era um time muito bom. Então, eu posso falar para você, o jogo em si, ele foi relacionado e envolvido em cima dessa marcação que nós fizemos. Então, nós não deixamos o time da Ponte jogar e tivemos uma vantagem. Nós jogávamos. E tem mais uma outra coisa, que um jogador de muita personalidade do Corinthians falou, sem sorrir para ninguém da Ponte Preta. Você. Ele guerra, sabe de tudo mesmo. Guerra. É por causa que era vestiário. Quem usou a palavra guerra foi o Vladimir. E aí o Vlad falou assim, Bazar, nós estamos indo para uma guerra, hein? Eu falei, nossa, neguinho, que você foi forte, né? Claro, você vai para uma guerra, você tem que matar para não morrer. Sim. E aí nós estamos no vestiário ainda, a gente estava caminhando para encontrar com o time da Ponte. E aí a gente já sabia de alguns acontecidos. Aí eu já falei, aí ó, sem sorriso, sem gracinha com ninguém, sem cumprimentar, sem nada. Vamos entrar em campo e já era. E aí eu sei que tinha uns caras da Ponte que estavam, de novo, né? E a gente nem olhava para a cara. E eu olhando para a cara de cada um nosso, né? A gente tinha que estar concentrado, perfilado, concentrado naquilo que ia. Subimos a escada, acabou tudo. Aí vem aquilo que você tem que fazer, que é dentro daquela preparação, concentração. E foi bom você citar, né? Vamos citar o Brandão. O Brandão, a brincadeira era tão forte, tão importante, que muita gente estava com vergonha e com medo, né? Aí o Zé Maria, como tinha intimidade com ele, a gente ficava, vai Zé, e aí? Pô, você tá com medo do homem? Pô, vai Zé. Aí nós estávamos sentados para esperar a comida, e o Brandão, com aquela mania dele de passar no meio, né? Aí ele pegou e falou assim, ó o Zé Duarte aí. O Brandão fez a mesma coisa que nós, jogadores, fizemos, entendeu? Então, ali houve uma descontração total. Então, isso ficou para os roupeiros, ficou para os segurança. Quer dizer, aliviou um pouco essa tensão daquilo que você falou, que o time da Ponte era um super time. Então, tem uma coisa que é muito importante pontuar. Você estava bem ao lado dele. Foram 3 partidas. A primeira, o Corinthians ganhou do Palhinha, gol de Palhinha, tal. A segunda, a Ponte ganhou, o Rui Rei marcou. E o de cá. E o que aconteceu com o Rui Rei? Porque você disse já que a Ponte Preta dominou a arbitragem do Romualdo Arpe Filho na segunda partida. Sim. Aí o Rui Rei foi folgar com quem? Com o Dulcídio. O que aconteceu? Conta, explica, por favor. Eu estava perto do lance. Se vocês puderem ter a oportunidade de ver pela TV, vocês vão ver. Foi uma jogada do lado esquerdo do portão de entrada do Morumbi, assim, né? A Ponte estava atacando por aquele gol. E aí lançaram uma bola, mas ele, além dele estar impedido, ele tinha tocado com a mão na bola. E eu estava um pouquinho aqui, o Dulcídio na minha frente, e do lado estava o Rui Rei com o Ademir.
E aí, o que houve? Ele apitou a falta e o Rui Reis já veio esbravejando. O que ele falava, você lembra? Ele Não, manda... assim, tirando os palavrões que não dá pra falar. Não. No início, ele falou, você tá louco? Pô, fiz a jogada normal, não sei o quê. E aí, o Ademir balançava a cabeça. Pode ver que no lance o Ademir balançava a cabeça. Aí, quando ele mandou... Aí ele tomou o cartão amarelo. Ele tomou o cartão amarelo. Quando ele toma o cartão amarelo, ele toma em seguida o vermelho. Porque ele esbravejando, ele falou, vou tomar conta, já tomei o amarelo, vou tomar conta da arbitragem. Quando ele voltou, que ele veio gesticulando e mandou o Ducídio para aquele devido lugar, aí o Ducídio falou, comigo você não fica mais. Tanto é que vocês vão ver que o cartão cai da mão do Ducídio. É verdade. Cai da mão dele. Aí ele falou, não, vocês não vão fazer comigo o que vocês fizeram com o Romualdo. Então ali já foi uma resposta. É lógico, todo o Brasil acompanhando essa decisão, né? Todo o Brasil estava acompanhando e o Ducídio não era diferente por apitar em São Paulo e também está vendo o jogo que foi no domingo. Como é que você viu o drama depois do Rui Reis? Depois ele veio para o Corinthians, mas ficou com essa marca, jogador... Será que ele entregou o jogo? Será que ele facilitou para o Corinthians? Como é que você viu? Porque a carreira dele podia ter sido muito melhor, que ele tinha condições técnicas, mas ele ficou muito marcado pela expulsão. Como é que você viu, Basílio? Eu vejo com uma coisa muito simples. O Matheus e o próprio Brandão não ia assinar como um teste de louco, né? Sim. Vou contratar um cara que se vendeu. Não tem cabimento. Perfeito. Aí ele falou, estou contratando o profissional e o homem, entendeu? Agora aqui ele não vai, eu falei, aqui ele nem vai pensar, ainda mais se tratando de Corinthians, o plantel pegava fogo lá dentro, com Moisés, com Russo, Ademir, Zé Maria, a gente sabia que jogador tinha que ter aquela entrega dele, mas jamais iria querer sobrepor aqueles que estavam trabalhando principalmente há mais tempo. Então, aí quando contratou, a gente recebeu ele bem, ele foi muito bem recebido, tanto é que ele foi o artilheiro no Corinthians também. Em cima de toda essa fama dele, ele foi para o Corinthians, depois foi para a Portuguesa, também foi artilheiro. Então, quer dizer, se tem um cara que perdeu, foi ele. Foi ele por se precipitar, por querer fazer aquilo que eles tinham feito anteriormente, né? Então, sabendo que o Ducídio era uma outra postura, era uma outra conduta. E ele acabou se dando mal. E aí a gente ficou, né, entre os boleiros, como é que foi a chegada dele em Campinas? Nossa, né? Pois é. A gente ficou preocupado, porque, querendo ou não, as acusações, elas foram pesadas. E fora isso, é um ser humano, mas é um ser humano que errou na hora que não poderia ter errado. E ele pagou um preço caro. Pagou mesmo. Agora, eu só queria contextualizar. Você já é um predestinado, porque você, na Portuguesa, você substitui o Ivair. Aí, de repente, em 74, o Corinthians perde para o Palmeiras aquele título. E aí o Rivelino não tem condições mais de ficar no Corinthians, aquela pressão danada. Vamos contratar um grande jogador, vamos contratar. E aí vamos pegar o Basílio da Portuguesa. Quase o gol de 77 não sai, porque esse jogador habilidoso, inteligente, talentoso, já tinha assinado com o Santos. Que história é essa que você traiu o Santos? O que você foi fazer na Vila Belmiro antes de ir para o Corinthians? Não tem traição. Conta aí. O que tem é o seguinte, tinha terminado o meu contrato com a Portuguesa que ano? em 75. Sim. Aí terminou o meu contrato. Aliás, você até voltando um pouquinho. Quando o Rivelino jogou comigo pela Portuguesa, o Rivelino tentou me levar. E aí não houve um acordo tal, e inclusive eu fui multado, né? Mas ele jogou contra você, né? Jogando pela Portuguesa. A Portuguesa, quando inaugurou o estádio, o Canindé, ele levava o Carlos Alberto Torres, o César Maluco, o Hector Silva, o Rivelino. E eu aí estava tomando banho, o Riva falou, vou te levar comigo. Aí eu falei, pô, demorou.
Aí passou uns dias, entraram em contato comigo. Mas não houve, a Portuguesa não queria se desfazer, eu continuei. Aí, quando chegou em 75, a gente... aliás, 74 foi a decisão. Sim. E aí, no final de 74, eles tinham entrado em contato comigo, mas para mim ir trabalhar, jogar ao lado do Ribelino. Eu falei, pô, legal, mas vamos esperar, vocês vão conversar com eu não vou mais lá no Parque São Jorge, vocês vão falar com a diretoria. Aí, nisso, o presidente chamou eu, Xaxá, o Luizinho, eram acho que uns 4 jogadores. Falou, olha, a gente vai fazer vocês ganharem dinheiro. Porque naquela época que você ganhava dinheiro, Cláudio, é só com 15%. Verdade. Então você tinha que ter muitos anos dentro de um clube para você ganhar 15%. Então ali, eu falei, tudo bem. E nisso, o Santos me ligou. Aí o Gandula, que era o diretor de futebol do Santos, ele era um gerente de um banco aqui no centro da cidade. E aí eu fui lá conversar com ele. Aí, a primeira conversa, ele falou, tá acertado. Pegou, preencheu o cheque e me deu o cheque. Eu falei, eu saí quietinho, fui para Casa Verde, ali na casa da minha namorada. Aí, daqui a pouco, ela falou assim, esse é o pai. Eu falei, nossa, a notícia, o meu pai... Será que meu pai já quer uns dividendos, né? Comecei a brincar. Ela falou, não, ele está com mais gente. Eu falei, com mais gente? Aí eu pus a cabecinha assim, olhei. Aí meu pai vinha vindo. Eu falei, fala, pai, tudo bem? Meu pai nunca me procurou para nada, né? Aí ele, preciso falar com você. Eu falei, não, eu ia para casa daqui a pouco, eu ia mais cedo, eu estou com um cheque aqui. Ele falou, cheque do quê? Eu acertei com o Santos, é isso que o senhor viu? Ele falou, não, vem aqui para fora. Me levou lá fora e falou assim, caso é o seguinte, Oswaldo Teixeira Duarte me ligou e falou que você acertou com o Santos. E ele ligou na minha frente para o presidente do Santos e falou que para o Santos ele não negociaria. E na frente do meu pai. E aí ele falou, se o seu filho não acertar com o Corinthians, porque ele foi vendido para o Corinthians, aí o meu pai falou, tá bom, eu vou lá falar para ele, com ele, né? Sim. Aí eu falava, pai do céu, pô, como é que eu vou fazer? Eu tô com um cheque aqui, com um cheque na mão. Ele falou, se amanhã cedinho você trata de ir lá devolver. Aí eu falei assim, tudo bem, mas não dormi à noite, Cor. Não é não só pela transferência para o Corinthians, que era o time do coração, né? Mas naquela você tem, né? Você tem caráter, você tem postura. Aí meu pai falou, logo cedo, ele falou, para mim não dá para ir com você, que eu sei que você está desesperado, né? Falei, pai, quem cuida das coisas é o senhor, pô, como é que eu vou, né? Ele falou, não, você vai lá. Como você foi sozinho, agora você vai. Aí eu peguei o cheque, no dia seguinte, 7 horas da manhã eu cheguei. O banco abriu, acho que era 9 horas. Era 8 e pouco ele estava chegando. Aí ele falou, calma, calma, fica tranquilo. Aí eu falei, não é. E eu com o cheque na mão. Ele falou, guarda esse cheque aí. Aí eu pus o cheque assim no bolso. Ele falou, já sei de tudo. Meu presidente já tinha ligado para mim, ele falou. E a sua postura, a sua conduta só podia ser essa mesmo, né? Eu falei para ele, nem dormi à noite. Ele é o Gandula, né? Ele é o Gandula. E Gandula era o apelido dele. Sim. E ele diretor do Santos. Sim. Aí ele falou que o presidente do Santos ligou para ele já comunicando. Poxa. Aí peguei, devolvi o cheque para ele e voltei e fui me apresentar com a sirene que foi tocada no Corinthians. Pois é, não, e era interessante. Interessante. De vez em quando eles ainda têm um momento de memória e eles colocam, você sabe, você trabalha lá, a sirene. Mas, Sim. Mas era só para os grandes jogadores e isso aí. a gente corria, os jornalistas corriam lá para. A gente corria para a sala do presidente Matheus. Você colocou a do Ronaldo Fenômeno, quando foi apresentado, então, né? Pois é, eu estava lá também, foi incrível, incrível. Agora, Basílio, você viveu pouco tempo disso, mas deve ter sido marcante. Você teve de 75, você teve 76. Como é, para as pessoas imaginarem, terem noção, como que era aquele período de jejum no Corinthians? Porque a imprensa pressionava demais, porque não vinham os títulos. Como que foi viver esses 2 anos sem títulos? Eu cheguei em 75, a primeira grande notícia é que eu quebrei a perna.
Joguei durante mais de 10 anos na Portuguesa, nunca tive um arranhão. E foi uma entrada maldosa, não foi? Foi lá em Belém do Pará, contra o Remo. Você lembra o jogador? O Só para mandar um abraço eu para ele. nem lembro, Nem gosta, nem quer lembrar. não gosto, porque foi uma coisa assim que a gente conta, né? Muita gente se arrepia, porque foi um lance disputado, lá chovia sempre, né? Fim de tarde. Aí eu coloquei meu pé e eu tirei a bola. E ele veio de lá, mas eu já tinha tirado a bola. Ele pegou e pisou. Conforme ele pisou, eu vi que quebrou. Na hora eu vi. Aí eu falava pro doutor, pô, doutor, ele quebrou minha perna. Ele, calma. Doutor, ele quebrou minha perna, doutor. Não, calma. Vai, tira, o massagista tira a minha chuteira. Aí tirou a meia e tinha a atadura, né? Na hora que ele tirou, ele falou assim, ó, devagar, coloca o pé. Aí eu colocava o pé no chão, o osso saía dos lados, Nossa, assim, né? velho. Aí ele falou, chamou o cara da maca, por favor, leva ele pro vestiário rápido. Aí me levaram, já comecei com gelo, mas vim embora no dia seguinte. Foi acho que numa quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira eu já estava chegando em São Paulo. No sábado, o doutor Luiz Carlos, que trabalhava com a gente, tentou fazer a redução, não teve jeito, só fazendo a cirurgia. Aí eu fiz a operação. E aí, depois de 3, 4 meses, eu já estava em campo de novo, né? E era difícil, hein, para você recuperar, porque em São Paulo não tinha aparelhagem para a recuperação. E onde você foi? Só no Rio de Janeiro, que era a escola de educação física. Só lá que existiam. Né? E aí eu fui, encontrei o Valdomiro, que era o centroavante do Inter, também estava fazendo a recuperação do joelho lá. Ficava eu e ele fazendo. Ele falou, pô, você já vai embora? Você está melhor do que eu, né? Eu falei, graças a Deus, eu cumpri a risca. Mas você sabe que os primeiros dias, eu falei, parei de jogar, não jogo mais. Sério? Porque eu chegava no hotel, gente, o que doía, gente. Aí eu punha o pé na água quente e amenizava. Aí no dia seguinte já estava melhor. Lá ia eu de novo. Mas, graças a Deus, eu superei e por isso que 76 nós tivemos aquela decisão e 77 já está jogando. A decisão contra o Inter também foi bem importante, mas a pressão no Corinthians para ser campeão, como é que você viveu esses 2 anos? Como é que você sentia assim, essa responsabilidade que o time tinha? Porque você olha para o lado, o Rivelino não conseguiu ficar de tanta pressão, porque perdeu o título em 74. Até relembrando do Riva, foi assim, o Riva tentou me levar e no fim acabei indo para o lugar dele. Mas nós tínhamos o Adãozinho, que o Adãozinho estava crescendo, mas o Adãozinho não estava na expectativa do treinador e também da diretoria. Mas o Adãozinho sempre foi um jogador diferenciado. E aí eu joguei do lado do Adãozinho também. Então você vê como que a vida é. Mas mesmo assim a pressão era muito grande. Mas se manifestava como no dia a dia, assim? As pessoas pedindo, pelo amor de Deus, ganha o título, faz alguma coisa? Como é que era essa? Não. A gente chegava, já tinha um número muito grande de torcedores, porque naquela época era assim, você assinava uma camisa e as pessoas levavam para casa para bordar. E eles estavam sempre lá e sempre, olha, tem que ganhar. Eles não falavam nem no campeonato. Tem que ganhar. Aí chegamos em 76, aquela do Rio de Janeiro. Invasão. Então já criou uma expectativa diferente. Como é que você viu a invasão contra o Fluminense? Como é que você viu essa invasão? Entrar no Maracanã e ver aquela torcida absurda. Eu posso falar assim, eu tive o privilégio de ver. Ninguém mais vai ver. Olha, pode até acreditar, o Corinthians pode ficar 50 anos, mas ninguém deixa mais ter, porque, veja bem, aquela decisão, uma aposta que o Horta fez com o Matheus falou, pode deixar os ingressos aí comigo. Foi aí que ele dividiu praticamente, e o Rivelino avisou ele, falou, Horta, não faça isso, você não conhece a massa, você não conhece o que é torcedor corintiano, que é isso? Vai vir de São Paulo para o Rio? Mas nem! Aí eu tive o privilégio de conviver com tudo aquilo ali. Mas a cobrança era muito grande. Mas você sabe que o gozado disso tudo
é que o torcedor, ele sentia que estava chegando o momento do Corinthians disputar. Eu achava que era cedo ainda, pela projeção que os próprios dirigentes faziam na época. Aí, de repente, em 76, você já vai disputar uma final no Rio de Janeiro. Em 77, você vai disputar uma final também. E aí que você passa a observar que o torcedor, eu principalmente, que gosto muito de conversar com ele, eu falava, mas por que vocês estão tão assim? Ele falou, olha, para nós, que somos alvo de gozação, nós temos que ser campeão paulista. Depois o restante vai vir normalmente, você vai ver. E foi isso mesmo. Eu faço e dou a mão a palmatória àqueles torcedores que falavam, tudo vai acontecer depois de uma maneira muito normal. Então você vê que, depois foi a libertação, parou o alvo de gozação, sim. Aí o gozação qual que era? Já veio para Libertadores. Então aí ficou, mas aí é os anos que vem vindo. E aí o Corinthians teve uma sequência muito grande. Mas a cobrança, a pressão era grande em termos de conquista, principalmente quando você chegava nessa fase de classificação e depois para ir para uma final. Então, falando em previsão, qual a história real do Brandão prever que você ia fazer o gol? Foi assim, depois do jogo de domingo, na segunda-feira nós estávamos treinando, e aí eu senti um desconforto, e o Zé Maria também. E aí o Brandão, um olho atento dele, né? Vem para cá, senta aqui, senta aí. Parou, não vai fazer mais nada. Aí vocês vão lá para dentro, põe gelo, ao normal vocês vão ficar fazendo um tratamento intensivo. Chegou na quinta-feira, na quarta-feira, tá eu e o Zé Maria no quarto e a gente estava fazendo um tratamento intensivo. E aí o Zé Maria olhou para mim, ele falava assim, e aí, neguinho, o que é? Eu falei, Zé, puta, o duro que a gente vai ter que fazer aquele teste que vocês não sabem o que é. Pior do que se você tivesse jogando e ter a contusão. Porque o professor exige mesmo, né? Aquele teste de vestiário que a gente achava que era leve, né? Não é não. Porque o preparador não vai querer ficar com essa responsabilidade de liberar o jogador. Então, ele exige muito. Então, a gente já ficou preocupado. E aí eu falava para ele assim, Zé, na hora do filé, a gente vai ficar de fora. Porra, roemos um osso danado. Você, principalmente, que está carregando aquele trauma de 74 lá, né? Ele falou, neguinho, mas a gente, porra, será? Como é que vai ser, né? Bom, pela manhã o homem vai cedo lá no quarto e o Brandão, né? Ele tinha uma fé muito grande na religião dele. Então, ele dentro dessa fé, que a gente já conhecia, já sabia, não só pelos problemas que ele tinha na casa dele do filho, sim, mas separava, vinha, nos dava o apoio em todos os instantes. Então ele entrou no meu quarto, abriu tudo e falou, bom, vamos fazer tratamento e vem cá. Aí, vocês vão jogar, não vai fazer teste nenhum, vai jogar, não vai sentir nada. E você, neguinho, que era eu, né, vai fazer o gol. Aí eu falei para ele, chefe, que a gente ganhe de 1-0, com o gol do Tobias de mão, que seja invalidade, né? O importante era ser campeão. Ele falou, pode acreditar no que eu estou te falando. Eu tive uma mensagem, dentro dessa mensagem, nessa minha fé, eu acredito. E você vê, eu fui, joguei, fiz o gol, fomos viajar, e eu tinha mania, eu e o Vladimir, de sairmos com o Brandão conversando. E aí, aquele dia, o Vlad ficou em cima e eu fui descendo. E ele está lá embaixo, perto da piscina. Ele falou, pode chegar, pode vir aqui, porque tá em dúvida, né? Aí eu falei, como é que o senhor chegou com aquela premonição, né? Aí ele falou da religião, dos problemas que ele passa, da fé que ele tem, e que ele gostaria que eu também transmitisse isso para os meus companheiros, que a gente, às vezes, tem problemas muito sérios. Que problema o filho dele tinha, Basílio? Ele teve um câncer, que ele corria de carro, ele teve a batida na cabeça. Puxa. Ele tinha um câncer na cabeça.
e ele cuidava, a família dele, né, todinha do lado dele. Então, ele, dentro da fé dele, foi lá e me trouxe todas essas coisas boas que hoje eu estou aqui com você por causa disso, né? Tudo bem. Antes de entrar em campo, ou depois de fazer o gol, em algum momento você pensou no que o Brandão estava certo? Você chegou a pensar dentro do campo no jogo ou não? Não, você entra em campo, você entra focado naquilo que você tem para fazer. Saiu o gol. Não, mesmo depois. Eu estou falando para você que eu fui me ligar praticamente naquilo que ele falou quando a gente estava voltando da viagem. Entendi. Nós que estava voltando, porque ele não viajou com nós. Ele ficou em São Paulo. Quem foi dirigindo o time foi o João Avelino. Ele, o professor Teixeira e o Benê Ramos. Então, é lógico, eu guardo para mim, né? Aí, quando eu cheguei, eu curioso para encontrar com ele. Que ele estava me esperando para... Pode falar, neguinho. O que é? Eu falei, pô, queria saber do senhor, né? O que levou o senhor a levar essa mensagem, né? E ela, na noite, acabou acontecendo tudo. Sensacional. Aí ele explicou e a gente soube entender. Porque todo mundo fala, isso daí ele falou para todo mundo. Acho que ele falou até para o Tobias. Eu falei, tá bom, fica dentro da sua razão e pronto. E não falou, não. Falou só para você. Agora, Basílio, me explica taticamente o jogo. Qual que era... Porque a Ponte Preta tinha um time, teoricamente, tinha um conjunto mais forte. Qual é que era, taticamente, vocês entraram como? Qual é que o Brandão preparou esse time? As funções que foi dado a cada um. A responsabilidade. Faz de conta, se o Jair Pisani faz um gol, nós tínhamos que pular no pescoço do Romeu. O Romeu era responsável. Tipo, perdeu a bola, a recomposição, cada um no seu. Exatamente, cada um se recompunha rapidamente, dentro daquela proposta. O Russo sendo cabeça de área, dando a proteção, junto com o auxílio meu e do Luciano, né? E na frente o Vaguinho, Geraldão e Romeu. E os dois responsáveis, porque o Vaguinho não gostava, mas teve que fazer, pelos seus laterais, que eles jogaram contra. Então, o Vaguinho com o lateral esquerdo, o Romeu com o Jair Pisani, né? Porque o Jair Pisani era outro que ia, se deixasse, ele ia lá dentro do gol toda hora. E os outros, cada um dentro da sua função, entendeu? E tanto é que ficou assim, que eu vou até te falar. O jogo normal, no primeiro tempo já era para ter virado uns 3-0 para o Corinthians. Foi bola na trave, o Carlos defendendo, bola que foi passado rente ao gol, tudo. O Corinthians jogou, mas jogou muito. E aí no segundo tempo foi a paciência, né? Dentro da paciência, porque o Corinthians jogava pelo empate ainda. Entendeu? Verdade, mas o homem jamais levou isso para dentro do vestiário. Isso daí estava com o professor Teixeira, com o Benê Ramos e o João Avelino. Mas para nós jogadores, tinha que decidir dentro de campo. Então, por isso que nós tivemos a devida paciência e aquilo que o Corinthians enfrenta, né? Nada é fácil para o Corinthians. A gente sabe, né? Eu que tenho mais de 40 anos, 50 anos lá dentro, eu estou até acostumado, eu falo que eu aprendi isso com os roupeiros. Eles falavam assim, aqui tudo é muito difícil. Tem um que brinca muito comigo, é o Miranda, que você conhece. Miranda, seu Miranda. O Miranda falava assim, se ele te ver, ele vai falar assim, vem cá, vou te falar sobre esse neguinho aqui. Jogava contra mim, tirava o meu bicho. Veio pra cá, eu falei, agora eu vou ganhar bicho com ele. Continua tirando meu bicho, não faz gol, não faz nada. Quer dizer, uma brincadeira, mas dentro de uma realidade que a gente passou. A pressão que existia até para os roupeiros. Enorme. Agora, Basílio, mais ou menos, só por curiosidade minha mesmo, quanto foi o bicho para você quebrar esse jejum de 22 que ia para 23 anos? Mais ou menos, com o dinheiro atual, mais ou menos. O dinheiro atual? Porque o Vicente Matheus era assim. Eu só posso te dizer assim. Mais ou menos. Eu tinha uma parte do meu bicho que eu guardava e juntei com esse prêmio e comprei uma casa para minha mãe. Nossa, tudo isso, que sensacional. Porque o Matheus pegou o dinheiro da renda e... ele teve o apoio aí, ele teve apoio de uns políticos que ajudaram. Também era um ano importante político. Porque o seu Matheus mesmo, na hora da gente discutir uma premiação, ele era difícil. O homem era duro na queda.
Mas a dona Marlene nos ensinou o caminho das pedras, como tirar alguma coisa dele. Então conta como que era. Então, era assim, você sentava com o seu Matheus e nunca ia o capitão, não. E assim, ia, o Zé Maria ficava aqui, o Vaguinho, eu, o Moisés, eu acho que era o Russo. Ficavam assim, nós íamos em 4, 5. E o Matheus com a canetinha na mão e uma cadernetinha assim, né? E aí a gente falava, fazia a mesma coisa, ele fazia um gesto, né? Eu falava, Sr. Vicente, viemos aqui para conversar com o senhor a respeito da premiação. Aí ele falava, mas o que vocês pensam? Não, nós viemos ouvir do senhor. Não, mas vocês têm ideia do que vocês pretendem. Não, mas quem tem que passar a ideia para nós discutirmos é o senhor. Aí ele ficava naquela dúvida, mas a dona Marlene tinha nos ensinado. Porque se você deixasse o Matheus discutir com você, ele dava um nó em todo mundo. Sim. Então era assim, o Zé Maria perguntava, aí quando ele ia falar, o Vaguinho também falava com ele, e aí nós não deixávamos ele pensar. Ah, sensacional. Então, pô, você vai ter o apoio aí, tá bom. Aí nós acabamos acertando, mas foi um prêmio, uma premiação boa. Porque, veja bem, Cláudio, na época todo mundo falava, quem for campeão no Corinthians tá milionário, sim, vai fazer a independência. Não, e não era nada disso, entendeu? Não foi nada disso. O que foi, eu estou falando o meu lado. Sim. Eu tinha guardado uma premiação dos bichos, entendeu? Porque o que eu ganhei de luva e a coisa, eu já tinha comprado um apartamento para minha mãe. A minha mãe não queria mais morar em apartamento, queria casa. Então eu estava juntando esse dinheiro com a premiação e aí veio esse bicho, nossa, juntou e ainda sobrou mais um pouquinho para gente fazer a escritura. Mas foi um negócio legal, foi um negócio, para mim, foi bom, porque eu, graças a Deus, eu soube investir. Sim. Agora, o que os outros fizeram, cada um, aquilo que se imaginava não ia acontecer e não aconteceu, né? Essa independência que as pessoas imaginavam, ela acabou não acontecendo. Mas o mais importante, todos nós temos que agradecer. Nós passamos para a história do clube. Passamos de uma forma digna, bonita e respeitosa, principalmente pelo torcedor e vocês da imprensa também. Não, marcou a história. Então foram 200 mil reais, mais ou menos. Então tá certo. Mais ou menos essa faixa etária aí. Estava brincando, dei um chute, então acertei. Então, Basílio, eu queria contextualizar, porque você era um jogador super moderno e hoje você jogaria tranquilo, com o pé nas costas, a seleção brasileira. Para a minha visão, assim, toque de bola, você não errava um passe, você me lembrava muito Iniesta, trazendo para os tempos atuais. Jogou de lateral direito, jogou de centroavante, versátil no meio de campo. Essa tua característica, como é que foi desde o início, quando você recusou o São Paulo? Conta como foi o teu início. Não é que eu recusei o São Paulo. Então, era assim, eu estudava e me levaram para fazer uma avaliação no Nacional da capital. Aí eu fui lá, eu passei. E aí tinha um japonês que ia comigo. Eu faltava na escola e ia treinar. E aí me arrumaram para me treinar no São Paulo. O cara falou, pô, vai no São Paulo. Não, vai na Portuguesa. Era o Aguinaldo, treinador de goleiro, que arrumou esse cartão. E eu fui aprovado. Era o Ipojucan na época, o treinador. Aí Ipojucan, garoto, traz a sua documentação. O japonês, eu falei, que documento que ele está pedindo? Ele falou, tem que trazer, certidão de nascimento, essas coisas. Aí eu falei, tá bom. Cheguei, bom, peguei as coisas e levei. 2 semanas depois, me levaram no São Paulo. E eu indo treinar, não queria nem saber, o negócio era treinar, queria jogar. Aí chegou lá, primeiro treino, o treinador também das categorias de base, que era o infantil, falou, você pode voltar e aproveita e traz a sua documentação. Eu falei, tá bom. Mas estou pensando que a documentação era só para mim vir, treinar e, né? Eu não sabia que era para inscrição. Aí o japonês, eu fui e treinei no São Paulo mais 2 vezes. Que loucura. Aí o japonês falou,
você é louco. Eu falei assim, mas por que, ô Manabo? Ele falou assim, Basílio, você já deu a documentação na Portuguesa, você já está inscrito. Ah, por isso que eu treino na Portuguesa 2, 3 vezes por semana? É. Aí aqui no São Paulo uma só? Ah, mas o negócio é vir só para treinar. Ele falou, mas não pode. O São Paulo está mandando você trazer o documento. Aí eu desapareci, eu não fui mais. Eu não deu nem para voltar lá e falar, ó, infelizmente... Aí fui jogar contra o São Paulo, peguei... O cara olhou e falou assim, como é que você foi treinar? Eu falei assim, eu não sabia. Eu já estava inscrito pela Portuguesa, por isso que eu desapareci de lá. Como é o destino também. Mas e o seu estilo? Como é que foi? Você jogava um pouco para frente? Eu era centroavante. Sim. Eu era centroavante, eu era goleador. Sou aqui nascido na Casa Verde, aqui do lado, bairro onde tinha maior número de campo de futebol. Então, time de várzea. Nossa, time de várzea. Eu jogava sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã e domingo de tarde. E ganhava um troquinho, né, para levar para casa. Mas sempre como artilheiro. E jogava na ponta, jogava de centroavante e sempre fazendo gols. E eu fui para a Portuguesa como goleador. Iniciei nas categorias de base como goleador, fui profissional como goleador. Chegou a chegada do Otto Glória, ele que mudou. Ele falou, puta, você tem um perfil de um jogador europeu, você não é rapaz, você está sempre se movimentando, você é um jogador, você se daria bem na Europa. Ah, eu vou fazer uma outra função com você, você faz comigo? Eu falei, depende, né, chefe? Eu vou só não me pôr no gol, né? Não tem... Ele falou, não, você vai jogar como meio atacante. Você vai ser o jogador mais próximo de chegar. Porque você cumpre bem as determinações e você tem a vantagem, você não erra passe. Então, isso daí é muito importante para quem vem de trás. E aí foi o Otto Glória que me fez eu fazer essa função. E quando eu cheguei no Corinthians, eu já tinha esses tributos assim a meu favor, de jogar de zagueiro, de atacante, porque meio de campo. A visão de jogo, a visão de campo você tinha excepcional. Agora, Basílio, bola é redonda, torneira é torneira. Você resolve quase quebrar o pé, você vai, só porque o jogador te provocou, você chuta a torneira, conta Não foi isso. Foi isso. Eu fui jogar pro time, é assim, eu já estava na Portuguesa. Sim. Eu já estava jogando no profissional. E aí, fim de semana, não tinha jogo, não tinha nada. E o meu irmão falou, vamos lá jogar com a gente. Eu fui jogar pro time do meu irmão. Aí, lá em Mariporã. Cada vez que eu passo lá de frente esse campo, eu lembro dessa torneira aí. Aí, putz, a vida aí, saiu uma briga. Saiu uma briga pra lá, sai correndo. Pô, eu fui chegar, fui pra chutar o cara. Quando eu chutei uma torneira, mano. Putz, meu pé ficou desse tamanho. E eu tinha treino no dia seguinte. Como é que foi chegar na Portuguesa? Então, no dia, porra. E aí, o meu irmão era sarcástico, meu irmão era assim. Falava, ó, você fala que a geladeira caiu no seu pé, que a gente estava fazendo a mudança em casa e a geladeira caiu no seu pé. Bom, aí cheguei, era o Wilson Francisco Alves, que era o treinador. Aí eu estava no DM e quando falou, ué, mas qual? Não teve jogo, não teve nada? Teve... aí eu falei para ele, não, mas ele já sabia que tinha tido aquela briga, que eu tinha jogado e tudo. E eu inocentemente, né, falei, não, é que a gente estava fazendo a mudança em casa e, pô, a geladeira escapou, caiu no meu pé. Pô, aí inchou tudo, né? Ele falou, a geladeira chamada torneira. Aí eu falei assim... Nossa, eu também já está sabendo, a diretoria todinha, todo mundo já sabe tudo o que aconteceu. Você foi jogar na várzea, saiu briga lá e tal. Foi isso que acabou acontecendo. A mentira tem perna curta, tá vendo? Que loucura. Agora, falar em perna curta, final de 1973, que lógico, é óbvio, você tem que explicar aquela fuga da Portuguesa, muito espertamente o título, o meio título, porque ninguém é meio campeão. Como você conseguiu ser meio campeão em 73? Olha, o que houve ali é o seguinte, a Portuguesa estava num momento só dela,
A gente tinha certeza que poderia ganhar do Santos. Era a final do Paulista. Final do Paulista. A Portuguesa fez 2 gols. O Cabinho fez 2 gols. Anulados. Os 2 foram anulados. Um foi legítimo, não foi legítimo. Porque o Cabinho tinha uma jogada comigo assim. Ele levava o zagueiro para lá e vinha com o zagueiro. E aí eu colocava ou do lado ou eu dava a cavadinha para ele, porque ele tinha uma rapidez assim para sair, arrancada rápida. E ele ganhou. E ele fez o gol. Aí deu o impedimento dele. Armando Marques. Aí acabou, foi para os pênaltis. Pô, a Portuguesa bateu 3 pênaltis, perdeu os 3. O Santos perdeu 1 e fez 2. Estava 2-0. Tinha mais 2 para ser batido. Bom, faltava nada mais do que Negrão para bater, Pelé. Mas não sei quem é. Mas nisso, que ele pegou a bola, o Armando Marques, eu não esqueço até hoje, ele pegou a bola, levantou. Quando o Ilcinho bateu no travessão. Aí ele já levantou porque o Pelé saiu vibrando. O Pelé que desconcentrou. O culpado de tudo aquilo foi o Negrão, porque o Negrão saiu vibrando e ele, nessa vibração dele, o Armando Marques lhe deu por encerrado o jogo. Mas nisso daí, quando eu olhei, eu estava conversando com o Brecha, com os jogadores do Santos, até cumprimentando e tal. Aí nisso eu vejo os diretores, e olha, eu não via nenhum colega meu, falei, nossa, foi todo mundo embora já? Bom, os diretores, vamos, aí tira minha camisa, eu falei, não, mas eu vou levar, deixa que a gente te entrega depois. Tiraram a minha chuteira, tiraram a minha meia, e eu fiquei só de calção. E aí eu vou pro vestiário, quando eu tô indo pro vestiário, Armando Marques vem vindo, volta. Aí, vamos cobrar o que falta, E nem eu tinha me ligado, não tinha me tocado. Eu só vi o diretor falando, é erro de direito nosso, é erro. E aí depois que eles falam, não, a roupa não tá aí, tá no ônibus já. Eu falei, mas não vou tomar banho. Não, vai tomar banho no Canindé. Aí, bom, eu fui pro ônibus. Mas isso foi o que houve com o Armando Marques, porque eu fui o último a sair, né, praticamente. E aí, na hora que eu chego no ônibus, né, tava o pessoal tudo triste e tal, né? Aí a gente tinha família que estavam ouvindo no rádio. Porque o motorista foi ligar o rádio e, você já perde o jogo, vai ouvir análise, desliga essa porra toda. Desligou o rádio. Então ninguém sabia. Aí nisso, a família minha passou do lado e falou, acabou de dar parabéns, vocês foram campeões. Falei, como é que é? Liga o rádio. Aí nós mandamos ligar o rádio no ônibus. E aí estava conversando, aí nós ficamos. Aí foi aquela vibração lá dentro e nós fomos tomar banho praticamente tudo dentro do Canindé. Não, então, porque o Armando foi um dos erros mais grotescos do futebol mundial. Ele errar a conta dos pênaltis, vocês foram... E aí a Portuguesa foi muito esperta. O Otto Glória também articulou isso. Ele que articulou. Né? Tira rápido. Tira rápido. Aí tirou os jogadores, não tinha ninguém. O último era eu, praticamente, e estava com os 2 dirigentes. E o Armando Marques falava assim, não, mas você tem que voltar. Ele falou assim, o erro é teu. E eu fui embora pro ônibus. E agora, Basílio, pulando de novo, vocês foram campeão com a Portuguesa, campeão com o Corinthians. Não é muito contado depois do título. Vocês foram campeões. E aí, tirou a situação, ficou muito mais leve, a cobrança menor. Depois de ter sido campeão pelo Corinthians, como é que foi o depois do time para vocês? Para nós foi mais leve, né? Sim. Aí a gente já tinha como respirar, porque tanto é que nós fomos viajar. O jogo foi na quinta, sim. Sábado de manhã a gente já estava viajando, porque começava o Brasileirão. Então, mas aí o time ficou mais leve, o ambiente também ficou... Mas vocês não foram tão bem nos anos seguintes. Mas aí que está o negócio. Aí começou também um envolvimento político no clube, aí alguns jogadores já começaram a ser negociados. Tanto é que se você tirasse um jogador, vou te dar um exemplo, como
o Luciano Coalhada, como o Russo. Pô, eles foram para o Juventus, sem menosprezo nenhum, muito pelo contrário. Lá eles tiveram uma época de ouro também. Verdade. Mas aí eles foram tudo negociado ali por perto. E a gente falava, pô, mas se os caras tivessem ido para grandes equipes, né? E aí Por que eles foram para o Juventus? porque o que apareceu, a proposta, foi melhor para eles, entendeu? Mas ali é aquele tal negócio. O treinador, junto com alguns diretores, começaram, não, vamos trazer Pedro, vamos trazer João, não sei o quê. Começou a reformulação. Entendi. Aí começaram a trazer jogadores. Tanto é que você vê, de 77, o ano seguinte que o Sócrates veio. Verdade. Em 78. Sim. Sim, que pegou ele e Palhinha foram os Bambambam que pegou aquele campeonato que terminou o ano seguinte. Verdade. Que o Matheus paralisou. A decisão com o Palmeiras. O que veio mesmo de fortalecimento foi o Sócrates. Mas alguns jogadores que estavam já começaram a querer negociar, ia trazer alguns outros nomes. Mas, pô, só que o Corinthians tinha que ser trocado acima daqueles jogadores que praticamente, que nem o caso do Russo e Luciano. Aí Deus foi tão bom para eles que eles foram para o Juventus, lá eles estouraram também, você entendeu? E para você, particularmente, como é que foi depois de 77? Porque... para mim, eu continuei, né, naquele grupo que foi praticamente... Eu tive a proposta para sair. Eu tive uma proposta para sair. Era para ter ido para o esporte, que o esporte estava fazendo um investimento muito alto, né? E o Coisa falou, ó, vamos te dar um prêmio, vamos te dar essa negociação. Eu falei assim, não, mas para mim não é interessante. Agora não, eu vou ficar no Corinthians. Aí, por isso que eu fiquei praticamente 78, 79, 80 e 81. Por quê? Porque para nós, as propostas que apareciam eram bem abaixo. E o Corinthians, querendo ou não, é um gigante perto dos outros também. Sim, é verdade. Então eu preferi ficar por ali. Aí, acho que em 81, 82, 81, acho, você teve uma proposta para jogar nos Estados Unidos. O que não deu certo? Você acabou indo também para o Juventus para ganhar mais dinheiro nos Juventus que os Estados Unidos? Não é possível. Não. O que aconteceu? O que apareceu foi o seguinte, estava indo eu, Romeu, Russo, nós tínhamos uma base, 5 jogadores. Nós fomos conversar com um empresário que queria nos levar para os Estados Unidos. E aí o Matheus falou, não, aí... Pô, o Matheus pediu uma fortuna. E aí nós continuamos. Aí a gente ia lá de vez em quando almoçar com ele. Pô, insiste aí. Porque a gente queria sair. Porque, pô, já tínhamos sido campeão. Já estava lá praticamente mais 2 anos. Então a gente falou, vamos voar um pouquinho. Aí o senhor Vicente não negociou e a gente acabou ficando. Mas não saiu ninguém. Mas a proposta, ela foi boa. Essa proposta, sim, valia a pena você sair, que foi para os Estados Unidos. Porque o que a gente ia receber de luvas e o salário, nossa, tudo em dólar. Então era como se você tivesse indo para a Arábia, né? Porque a grande saída daqueles treinadores e alguns jogadores que ganharam dinheiro foi indo para a Arábia. Verdade. E, Basílio, seleção brasileira, por que não teve para você tanta chance? A minha geração era uma geração que eu vou te falar. Nós tivemos assim, ó, que nem o ano de ouro que eu tive na Portuguesa, a gente entrava, porque era 40 e poucos que eram convocados, né? Que saiu uma lista de 40 e poucos e se apresentavam só 22 e tal. E eu, como tive um ano maravilhoso, estava nessa lista aí. Mas a gente torcia muito. Mas, pô, você quer o quê? Pô, na minha posição, não era convocado nem eu, nem Ademir da Guia. Nossa, o
o Dirceu Lopes, ninguém Você era. concorria com quem? Só para falar. Lembrar, você concorria. Quem que ia para a seleção naquela época? Ah, Rivelino, pô, dos jogadores de meio de campo tinha Rivelino, Wilson Piazza, Tostão, e a hora que eram meias atacantes, que aí Tinha o Caju. Zagallo, o Caju, que estava no banco, o Clodoaldo, que também garotão, mas foi tido como titular. Você vê que os jogadores que a gente competia foram praticamente aqueles que foram campeões dos reserva. Os reserva, então, pô, tá louco. Era tudo jogador de primeira linha. Mas eu não fiquei frustrado jamais, porque eu tinha noção daqueles que também ficavam comigo de fora. Sim. A gente falava, pô, não é possível, esse cara joga muito, mas também... Mas a gente, inclusive eu tive recentemente com o Ademir da Guia, a gente estava conversando a respeito disso, né? O Ademir, naquela época, ele falou, mas para, ele foi naquela lá de 94, né? De 74. 74. Né? Sim. Que aí só o César... jogou o último jogo contra a Polônia. Pô, e o César falava até hoje. Falou, Ademir comeu tanto no almoço que depois que deram a notícia para ele que ele ia jogar. Porque os cariocas sabiam quem ia jogar ou não. Porque mas os era paulistas bairrismo, é um bairrismo. Conta dos bastidores do bairrismo. Como que era? Porque a gente acompanhava de longe. Era difícil. Porque tem a história que em 74 jogadores do Rio nem falavam com os jogadores de São Paulo. E o Zagallo ficava no meio disso e pendendo um pouco para os cariocas. E como que era isso para os jogadores? Isso sempre foi, né? É o que começa de 70, né? Porque aí eles tiveram que engolir o Everaldo, que era lateral esquerdo, você Tomou entendeu? lugar do Marco Antônio. O Wilson Piazza, que era um líder, você entendeu? O Carlos Alberto não, que o Carlos Alberto era São Paulo e Rio de Janeiro. Lá, né? Ele já veio do Rio. Mas a gente perguntava, que nem o Zé Maria teve lá também. É aquele negócio, os cariocas sempre sabiam mais na frente de qualquer outro jogador de outro estado. Eles estavam sempre na frente. Eu vou citar até um negócio aqui, que foi a Copa do Mundo de 82, que o Chulapa contou para mim, né? O Chulapa falou, Basílio, é um bairrismo terrível. Você veja bem, os caras lá, até para fazer os negócios com a chuteira, né? Tem jogador que montou uma loja, que recebeu um container. Você tá brincando. Recebeu um container, o cara pegou todo aquele container e levou tudo para ele. E montou uma loja. E aí eu falei assim, pô, mas e aí? Ele falou, eu tinha contrato, né? Ele, Sócrates, eles tinham com a Nacional aqui. E ele foi usar a chuteira num jogo que teve, e ele tomou uma dura, que ele quase foi processado, porque como é que você tem contrato com uma marca e está usando outra? Não tem que... E aí ele falava que durante o jogo saiu o gol, todo mundo ia para uma placa lá. Ele falou, o Éder foi o primeiro a fazer isso. Então, mas ninguém falava nada com ninguém. E ele falou que começou com o Rio de Janeiro. Porque jogadores que corriam para essa placa, que eles olhavam, tinha lá um cachezinho. Recebia, faz de conta, $100, $500, $200, eles recebiam. Zico fez isso. Então, aí o Serginho falou assim, pô, quando eu fui saber, pô, a coisa já tinha ido, foi com uma marca de chuteira, pô, aqueles carioca lá, eles mandam mesmo no futebol. E eles tinham administração e eles tinham mais acesso, principalmente, que as companhias que entravam na seleção, para dar sempre uma premiação, que era de chuteira, que era de gols, de placa. A placa, então, aí ele falou, pô, eu fiz um gol, eu corri lá, peguei meu dinheirinho. mas era um negócio que eram sempre deles, né? Porque eu acho que o carioca estava acostumado pela CBD, né? Sim. CBD no Rio de Janeiro e eles que comandavam. Também. Até você citou do Zagallo. Eu fui numa seleção amadora, nós fomos disputar o Campeonato Brasileiro em Minas Gerais. Então, veio o Rio Grande do Sul, veio o país, o Brasil todo estava lá presente. E as mais fortes eram a Paulista, a Mineira, a Carioca e a Rio Grande do Sul.
Bom, nós fomos passando, aí ficou Brasil e... São Paulo e Rio? São Paulo e Rio. Aí falou, o nosso treinador é o Mário Travalini. E aí chamaram os nossos diretores e falaram assim, olha, vamos fazer o seguinte, a seleção campeã vai representar o Brasil na Sul-Americana, que se eu não me engano, acho que era no Uruguai ou Argentina. Aí, pô, todo mundo tava, né, naquela lá e nós fomos campeões. Adivinha o que deu? Você mudou, rasgaram todo aquele papel que estava lá. Por quê? Eles colocaram, o Basílio não pode porque o Basílio já jogou no profissional. O Paulo, que era zagueiro do Guarani, também não pode porque o Paulo jogou no profissional. Que absurdo. E aí eles falaram, não pode, nós vamos mesclar um pouco. Mas a maioria que eles levaram foi tudo do Rio de Janeiro. Que absurdo. E, Basílio, agora voltando ao gol que você fez, que marcou sua vida, quantos programas, quantos livros, ou quantos filmes... Você tem ideia de quantas participações especiais você teve graças a esse gol na sua vida? Ah, eu tive muitos, né? Qual que foi a mais marcante? O mais marcante foi nos 100 anos de Corinthians, né? Que eu apareço em todos os livros. Eu estou em todos os livros, entendeu? 2014. Foi praticamente o ano onde eu tive, assim... um carinho muito grande das pessoas, não só do Andrés, que já era o presidente, mas que eu praticamente participei de todos eles lá. E eu tenho 2 livros que foram contados da minha vida, tudo, e agora querem fazer o terceiro, né? O Após a Conquista, como que é lidar com esse carinho do torcedor, esse relacionamento, como que eu estou hoje e tal. E eu falei, vamos lá, vamos ver com carinho para a gente poder fazer sim. Não, tá certinho. Deixa eu só me corrigir que foi 2010, lógico, o centenário do Corinthians. Sim. Qual foi a emoção sua de ver o seu busto no Corinthians? Como é que foi? Aquilo foi muito gratificante, porque era um dos sonhos que eu tinha dito pelos próprios diretores. Você merece um busto, você merece um busto. E eu falava assim, pô, eu tô igual o Negão, tô igual o Pelé. Faz essa homenagem em vida para mim, pô. Não vai fazer depois que eu morri, não. E a única lamentação que eu tenho é que eu não tive minha esposa, Maria Cecília. A Cecília foi a que brigou por esse busto, foi a que lutou e que cobrava, e eu que tive que acalmá-la, porque quando foi a Calçada da Fama, eu estou vendo que os 2 diretores meus estavam lá e falaram, precisamos falar com você. Aí a gente ia subir para almoçar, aí eles... Eu falei, o que tá de vocês olhos? Vocês vão me mandar embora? O que é? O que tá pegando aí? Ele falou, não, senta ali com a gente, aí tal. Aí ele trouxe a notícia, ele falou assim, ó, você foi o escolhido que vai ser feito, o próximo busto é o seu. Que perfeito. Você passou, aí fizeram uma avaliação com o Ronaldo Fenômeno, com tudo, e você foi o escolhido. Nossa, eu peguei e liguei para a Cecília na hora. Falei, Cecília, eu fui escolhido. Nossa, e ela chorava. Eu falei, calma, bem. Calma, não era o seu sonho? Era o seu sonho. Mas só que eu perdi ela na pandemia e ela não pôde estar presente, né? Cada dia que eu passo lá, que eu vejo a minha cara preta lá, eu falo, lembro dela. Mas é o único sentimento assim que eu tive. Mas ela foi gratificante, porque eu tive minha família, a família da Cecília, todos eles reunidos com os meus amigos que tiveram presente. É um negócio muito emocionante, muito marcante para mim, né? E outra maior que tem, né? É uma que tem na Arena. É verdade. Tem uma caricatura minha. Caricatura sua, você tem razão. E tem uma do Sócrates, foi feita aos 2. Sensacional. Então, e para mim é muito gratificante. Às vezes eu subo, né? Eu até me emociono, eu choro. Por quê? Porque são famílias. Porque a Cecília, ela corria muito nesse aspecto de me direcionar, de saber atender as pessoas. Então, hoje eu sou desse jeito graças a ela.
Porque eu não esquentava com nada. Não, você era duro, Pedro. Você era duro. Eu era. Mas ela que praticamente me deu o caminho de como administrar tudo isso, né? Então, por isso que eu falo que eu sinto. Aí, às vezes, você está lá embaixo, né, na administração, os caras, onde você está, Basílio? Estou aqui na administração. Sobe aí que tem uma família que quer tirar uma foto junto com você ali. Eu falo, ó, mas fala para ele que eu sou mais novo que aquele cara que está ali, ó. Mas não é, eu subo, vou lá, tiro foto, brinco com eles e tudo, mas isso é gratificante. E quantas vezes você está sozinho com o teu busto, você sente a presença dela? Sinto. Fui a semana passada fazer uma matéria lá, e eu fiquei assim, encostado, né? Aí a menina falou, nossa, Brasil, tá com os olhos lacrimejando, né? Eu falei, porque aqui lutou na vida toda para que eu tivesse meu busto, não teve presente, né? Basílio, ela tá vendo. Com certeza. Desculpa. Não, mas super homenagem mesmo. É que eu me emociono muito. E é muito gratificante ter tudo isso por intermédio que ela lutou a vida dela todinha. Mas você merece, Basílio. Toma uma. Obrigado. Basílio, vou mudar essa expressão, tenho certeza. Como foi que a gente brigou? Como é que você resolveu ser técnico do Corinthians 6 vezes? Aí eu pego você como técnico do Corinthians. Foi assim. Logo que eu parei, porque tudo começou na minha parada para jogar, que eu recebi uma proposta que era para ir para Recife de novo. E foi, eu acho que o Oswaldo Brandão que falou, eu estou arrumando para você ganhar um dinheiro de luvas, de tudo. Você vai ganhar um bom dinheiro, você vai ficar numa situação privilegiada. Aí eu guardei aquilo comigo. Eu fui para casa, aí a minha irmã estava em casa fazendo comida, ela falou, senta aí um pouco. Eu peguei e falei, eu estou vendo que você está rodeando, o que você quer falar? Aí ela falou assim, é da mãe, é minha mãe. Porque eu sempre fui ligado à minha mãe. Minha mãe sempre correu comigo em tudo quanto é momento. E aí ela falou, olha, a mãe a gente não vai ter por muito tempo. E agora foi constatado que ela está na fase final e ela nunca quis que você soubesse. Aí eu peguei, sentei assim na escada, chorei, pô, levantei e falei, ó, parei de jogar bola, não jogo mais futebol. Aí ela falou, não faz isso, não vai falar para a mãe. Eu falei, eu vou falar aos poucos, mas eu não vou jogar mais. Não. Eu recebi uma proposta para ir para fora. Eu falei, se fosse aqui em São Paulo, tudo bem, mas é para outro estado. Falei, pô, já dá uma crise na minha mãe, como é que eu vou fazer para pedir dispensa, né? Não vou manchar minha reputação do meu trabalho, que eu sempre fiz com dignidade, não vou não. Aí ela falou, você que sabe, mas a mãe vai descobrir. Aí no dia seguinte a minha mãe falou, ô Tuta, ela me chama de Tuta, vem cá. Ela estava no quarto, né, deitada. Ela falou, você não foi treinar por quê? Eu falei, porque eu parei de jogar futebol, mãe. Ela falou assim, não, você não faça isso, pelo amor de Deus. Se for por mim, eu falei, mãe, eu só quero que a senhora entenda o seguinte. Eu recebi uma proposta, eu ia para fora, eu ia para Recife. Mãe, como é que eu posso estar em Recife, dar uma crise para a senhora? Eu vou querer vir embora, eu venho embora. Então, eu não vou ficar me comprometendo com isso, tá? E outra coisa, eu tenho, assim, objetivos de dar uma continuidade, começar a trabalhar com a garotada e tal. E ela falou, não, mas não faça isso, pelo amor de Deus. Aí eu peguei, falei com a minha irmã de novo, falei, olha, a mãe está lá chorosa, tudo, mas fala para ela, porque eu prefiro muito dar o meu calor humano para minha mãe do que eu com dinheiro. O dinheiro eu tenho tempo depois para ganhar, mas a minha mãe não vai ter esse tempo, você entendeu? Então eu fiz isso daí, eu peguei e parei justamente consciente, mas bem consciente, que a minha mãe precisava mais do meu calor humano do que eu do dinheiro.
Então eu Basílio. parei dentro dessa possibilidade. Quantos anos, Basílio? Eu tinha 32 anos, mas ainda tinha condições de jogar, né? Foi a época que os clubes começaram a contratar jogadores com experiência, entendeu? Sim. Então eu peguei e falei, não, parei. Aí 2 dias depois você conheceu o Leonel Marconi. Sim, do Pegou, Guarani. me chamou lá e falou, você vai começar a trabalhar comigo aqui embaixo. Eu falei, pô, vem cá, você vai trabalhar comigo. Ó, tem um jogo aí no sábado, isso foi acho que numa quinta-feira. Ele falou, amanhã tem jogo aí, você vem aí que você já vai ser apresentado para a molecada. Aí foi assim, comecei e aí fui, fiz uma campanha boa com a molecada, né? Onde tinha Marcos Roberto, Ronaldo Giovanelli. Aí no Júnior eu já treinava aqui, mas acompanhava, porque eu fiz a Taça São Paulo com Marcelo de Gian, com um monte de jogadores que se tornaram profissionais, entendeu? Então, para mim, ficou fácil, porque além de eu começar nas categorias como treinador, eu tinha esse relacionamento com o profissional. Então, aí eu lembro, estava conversando no jornal, a gente até discutiu feio, e você, foi muito engraçado. Agora, passaram tantos anos, você era uma pessoa que tinha uma visão de jogo também moderna para a época, que a imprensa até não conseguia nem entender. Hoje, olha que loucura, como o tempo muda a cabeça das pessoas. Você tinha uma visão tática assim, que a gente não entendia. Vai dar 4-2-4? Não, que é movimentação no meio de campo, que coisa doida. Então, enfim... Valorização pela posse de bola, recomposição. Você perde, mas você ganha com a reposição. Pois é, então, acho que foi em 1989, você me corrige se eu estiver errado, o Corinthians ganhou a Taça dos Invictos. Em 90. 90, então... Não, 89 para 9. Então, 89. Então, tinha um gordinho, aquele cara... Tinha certeza que era proteção sua, que ele não jogava nada, aquele canhoto gordinho lá, que nem cabia dentro do uniforme. Conta que você ia dispensar, que o Matheus queria dispensar aquele gordinho. Conta, por favor. Um meia esquerda lá. Eu às vezes, eu até evito, porque isso daí chegou para ele de uma forma, não sei que forma. Não, ele entendeu, né? Porque foi assim, nós terminamos 1989... um jogo contra o Palmeiras no Morumbi. E quem estava brigando para se classificar era Palmeiras, São Paulo, Vasco, e tinha mais um outro time, acho que era de Minas, que também estava na briga. Aí nós jogamos e é lógico que a boleirada, né, se relacionando, nós temos um incentivo aí. Mas que incentivo? Para tirar o Palmeiras. Eu falei assim, incentivo maior que esse, já basta o confronto que sempre existiu, né? Aí, aí nós fomos para o Morumbi e chegando lá, os roupeiros vieram falar comigo. Falou, Basílio, não tem... A roupa não está cabendo no Neto, né? Nossa. O Neto estava acima do peso. E aí eu falei assim, mas arruma um jeito, aí estica tudo. Falou, vai ter que ir lá no Parque São Jorge. Foram no Parque São Jorge, pegaram meia de treino, né, que podia esticar bem mesmo, e aí colocaram nele. Aí o Matheus chegou e o Neto estava acima, né? O Neto já entrou como para se trocar, mas ficou ali sentado e o Matheus olhando aquilo ali, por intermédio de pessoas ligadas, que você sabe muito bem, aqueles que ficavam pendurados nele, eles que faziam a cabeça dele. Aí falaram, isso é atleta do Corinthians? Isso não é atleta do Corinthians. Quantos quilos acima, mais ou menos? Só um chute. Ele devia estar com uns 20 quilos acima, mais ou menos. Sério? Quase. Ele estava bem acima, bem acima. Ele já tinha tendência, né? É verdade. Mas eu fui alertado pelos roupeiros. O seu Paulo e o Miranda, e o Ezinho, que também estava, né? Falaram, fica preparado, que amanhã você vai acertar seu contrato lá com o homem.
eles vão mandar o Neto embora. Eu falei, mas não vai mesmo. Aí eu chamei o Ângelo, preparador físico, o Paulo, falei com eles, ó, depois troca uma ideia com o Neto lá e fala para ele voltar, né? Pelo menos numa condição mais privilegiada do que ele está atualmente, Voltar né? das férias, É. mais firme. Pô, foi o ano do Neto, em 90. Por quê? O Neto fez o spa junto com a Hebe Camargo. É verdade. Ele fez, nossa, você viu que ele foi. Quando ele chegou lá, aliás, quando eu estava falando pro Matheus que eu contava com ele, que eu queria, aí ele falou assim, então é o seguinte, se ele voltar com aquele mesmo peso lá, eu mando ele e você embora. Eu falei, me dá sua carteirinha aí que ele andava, né? Me dá aí que eu assino. Ele falou, eu tô falando sério. Eu falei, eu tô mais sério que o senhor. E nisso tem um funcionário dele que estava ouvindo toda a conversa. Aí eu falei, dá o papel, eu assino, qualquer negócio eu assino embaixo. Porque, pô, um jogador com uma qualidade como esse, o senhor não vai encontrar no futebol de jeito e maneira, o senhor vai pagar uma fortuna. Aí ele começou a debater lá comigo, aí ele falou, então tá bom. E aí, na apresentação, o Neto foi aquele exemplo que ele poderia até hoje ainda falar como aqueles que têm uma tendência. Hoje é que fica muito em cima, tem um ou outro, aquele Walter, né? Sim, o que Walter vê acima, que não teve jeito. Mas o Neto poderia ser uma indicação para ele falar como ele voltou o ano seguinte, né? Como ele gostava dele. Ele foi para o spa, voltou, fez os treinamentos iguais dos demais e foi aquele avião que nós vimos. E por que você não aproveitou aquele time de 90? Como é que fugiu da sua mão? Porque você podia ter sido também o primeiro campeão brasileiro. É porque o Vicente Matheus, através de pessoas ligadas a ele, ficavam, tem que mudar, pô, o Basílio não vai aguentar esses caras aí, pô, esses caras não, tem que mudar, não sei o quê. E só que nós estávamos indo muito bem. Sim. E a gente estava arrebentando. Aí nós ganhamos a Taça dos Invictos, foi lá contra o União São João de Araras, voltamos, e ainda o time ganhando. E aí eu estava, você vê, renovou o contrato do Ronaldo, Giovanelli, do Márcio, de mais 2 jogadores. A base do time campeão. Exatamente. Aí ele tinha que reformar comigo. Ele falou, não fala que você é funcionário, fala que você é jogador, você é treinador. Aí eu peguei e falei para ele, tá bom, então a gente combina dessa forma. Só que existia, foi a época que congelou tudo, e eu era funcionário. Então eu tinha direito a um reajuste. Super. Eu tinha o direito ao reajuste. Aí ele falou, não posso te dar, não vou te dar. Aí quando ele falou, não vou te dar, eu falei assim, então eu fico agradecido ao senhor por essa oportunidade, mas fica com o time para o senhor e peça as malas que estão ali fora, esperando eu sair daqui, fala para eles ficar dirigindo o time para o senhor. Não, senta aí. Aí sentei. Não, mas vamos ver com carinho, tudo. Eu falei, mas seu Vicente, olha, faz o seguinte, o senhor liga lá para o RH, eles vão falar para o senhor se eu tenho ou não tenho direito. Não é nem ele falou assim, não, mas eu não vou dar. Eu falei, o senhor está na ideia daquelas pessoas que estão lá. Aí levantei, abri a porta e falei, vocês que estão aí, você, vai entrar lá, vai lá, eu entreguei o cargo agora para ele. Aí os repórteres, Basílio, não faz isso e tal. Falei, já fiz, já estou. Mas por que você falou? Porque são aqueles que queriam a minha saída e estão todos satisfeitos com a saída. Manda eles ficarem. Perderam a classificação, Bragantino foi campeão. E decidiram lá contra o Novo Horizontino, né? Praticamente. Mas aí eu saí, fui dirigir o Noroeste de Bauru, a molecada lá também. Aí fui numa final e fui campeão. Lá em Bragança ainda também, né? Mas aí eles falavam, poxa, você poderia... Eu falei, Mas quem me ligou logo em seguida, depois da conquista do Bragantino, foi o Pepe, Zé Macias. Ele ligou, ele falou, parabéns, porque esse trabalho é todo seu. A gente sabe, a gente acompanhou. Aí ele falou assim,
mas tem um pouquinho mais de paciência, não sai apontando. Falei, para, ô Pepe, aguentando essas malas aí que nunca deram um chute numa bola, não sabe nem a forma de tratar, não só os funcionários, o jogador. Não, eu não sirvo para isso, não. Mas é por causa disso que de repente eu larguei. É difícil ser treinador, porque você ficou pouco tempo como treinador, né? Porque depois, justamente por intermédio dessas pessoas que ficam colados com o diretor. Não, tem que fazer uma mudança. Eles são os interessados no quê? Com o empresário que ligava, tem fulano para levar aí, pô, põe aí. Então, foi dessa forma. E hoje, Basílio, você trabalha no Corinthians também há um tempão. Sim, faz o sim. quê? Quem me levou para lá de volta foi o Andrés, por intermédio do Mário Gobi também, junto com mais 2 diretores que falaram a respeito. Era ano de eleição lá e eu não gosto de parte política. Eu lembro bem que ele falou assim, olha, o Mário Gobi quer falar com você. Aliás, o Mário Gobi mandou você ir falar com o Ferrari. Vai lá amanhã. Sim. Eu falei, nós sabe onde nós estávamos? Em cima do carro alegórico da Gavião e da Fiel. Ele lá em cima, eu e o Geraldão aqui embaixo e o Neto do lado. Que doideira. Aí o Neto falava assim, é bucha, hein? Aí eu falei, pô, o que será? Aí ele queria que eu administrasse os Master, porque a pessoa que administrava os Master foi contra a parte política lá deles. Eu falei, eu não quero me envolver. Tanto é que quando eu recebi o convite, voltei, convidei a pessoa, falei, vem com a gente lá e você já está acostumado, né, para a gente dar uma continuidade. Aí, não quero, não vou. Falei, só que é o seguinte, você não vai poder mais arrumar um outro master, que os caras vão botar o jurídico em cima de você. Aí ele, mas eu vou ficar assim. Eu falei, então você fica. Aí ficou, aí eu tô lá até hoje administrando os master, mas sou eu que praticamente sobe no 5º andar para falar com o presidente. E isso foi com o Mário Gobi, foi com o Andrés, foi com o Roberto, foi com o Duílio. A minha missão lá é administrar a saúde, principalmente, de vários jogadores que tem. Poxa, que legal. São problemas seríssimos, viu? Não gostaria de estar citando os nomes deles, lógico. Mas a gente é sabedor que vocês aí, principalmente torcedor que nos acompanha, são sabedor, estão passando por algumas situações de saúde. E a gente procura. O Corinthians sempre deu assistência da saúde ao ex-jogador. E é um trabalho digno, porque tem vários clubes que viram as costas. Não, e tanto é que alguns ligam para mim para saber qual é o procedimento que nós temos de poder dar essa continuidade. Pô. E eu passo para eles, né? Isso daí é uma coisa que não precisa nem ser divulgada. Isso é mais uma iniciativa que tem que ter do clube, de poder dar uma assistência de saúde, médica, todo esse ex-atleta. E até aqueles que estão em situações difíceis também poder ser assistidos. Perfeito. Basílio, eu ficaria 8 horas com você. Vou ficar as 3 últimas perguntas. Basílio, você virou um ótimo comunicador, que eu já ouvi, mas você está muito mal acompanhado. Como é que você resolveu? Como é que é esse programa, você e o Fatioli? Estou brincando, gente boa demais. Como é que é isso, Basílio? Foi assim, nós tínhamos um programa que fazíamos na Rádio Capital. Sim. Nós fazíamos jogos e tudo. E eu aprendi muito com o Weber Lima. Sim, o Weber Lima que me levou e me ajudou muito, fez eu entender como fazia a comunicação. E Juarez Araújo, sim, que também é da TV. Aí eu fazia TV também com ele. Então são aqueles que me levaram. E depois de estar com o Weber, chamaram o Fatioli. Aí eu conhecia já o Fatioli, já extra-campo, né? E fazia muitos eventos com ele. Tanto é que eu brincava, ei, meu Fausto Silva, né? Aqui, o tamanho do Faustão. E Faustão, boa recuperação aí também, tá? Mas o Fatioli
é um amigo, um irmão, que a minha esposa, a Cecília, Sim. soube como condicionar esse gordinho, que esse gordinho é meio temperamental, Também. mas ela sabia como direcioná-lo, e hoje eu tenho um carinho muito grande, e ele trabalha comigo na Rádio Capital, Capital da Bola, com Basílio e amigos. Então a gente procura dar as notícias, a gente emite uma opinião também, de vez em quando leva um ex-jogador para participar. Legal. Então a gente procura quebrando galho, mas Não. não sou como você, que já Imagina, tem essa de experiência jeito nenhum, pelo de amor de muitos e muitos anos. E brigou comigo E ainda. estamos aqui juntos. A penúltima, como é que você vê esse desprestígio da seleção brasileira? Neymar, essa coisa, esse amor que, teoricamente, os brasileiros tinham a seleção, muitos e muitos não têm mais. A que se deve isso, na sua visão, Basílio? O que você acabou de dizer. Por que que o brasileiro não tem mais amor a uma seleção brasileira? Porque eles mesmos, juntos, aqueles que comandam a seleção, aqueles empresários que comandam a seleção, que têm participação, junto com os jogadores. Porque você vê que os jogadores eles preferem muito mais representar o time lá fora do que estar vestindo uma camisa como a nossa, entendeu? Ali há um desprestígio total. Então, eu vejo assim, que muitos jogadores, não quero citar nomes, mas você pode ver, analisar aí, eles valorizam muito mais aquilo que eles estão fazendo, ganhando, do que aquilo que representa a pátria. A gente não vê, eles trocam qualquer coisa para deixar eles lá fora e eles não ligam muito para a seleção. E eu te digo mais, e o volume é tão grande que pode ser que eu esteja errado. Eu já falei que nem meus tataranetos vai ver o Brasil campeão novamente. Se não mudar o perfil, não mudar a mentalidade do atleta que fala, esse é meu Brasil, acabou, você não vai ver tão já, porque pensam muito na parte financeira e esquecem de colocar o patriotismo acima de tudo. Porque se ele é um jogador, ele tem que agradecer a Deus, porque são raros os que têm o perfil para ser um jogador de futebol. Então, a gente nota que há uma desvalorização muito grande, principalmente pela camisa que o Zagallo lutou tanto, já demonstrou tanto amor, e já passou para tantas pessoas, mas que a gente vê com tristeza que não há esse amor, não há esse prestígio. Eu vejo que ela é colocada nem em segundo plano, terceiro, quarto plano, daquilo que aqueles que têm um potencial bom pode levar. A última, com a primeira parte só dessa última. O diretor vai me matar. O que significa o Corinthians na sua vida para você? O que o Corinthians fez com a sua vida, Basílio, até hoje? Tudo, tudo. Eu tenho um amor, eu tenho um carinho, e eu falo para diversos amigos, familiares que são torcedores de outras equipes. Eles perguntam para mim, o que é o Corinthians, o que representa o Corinthians? Eu só falo para eles, vocês nunca vão saber, porque só nós que temos isso. E esse amor que nós temos no Corinthians, que eu tenho, eu só posso falar para você uma coisa. Ele não entrou no meu coração, ele entrou na minha alma. E a minha alma sabe como absorver o que é ser corintiano. Nossa, perfeito. Seria ótimo terminar agora, mas eu não vou deixar terminar. Eu quero saber que parte do seu pé que bateu na bola, que entrou e quebrou o tabu. Mostra, aponta, por favor. Onde pegou? Alguns dizem que bateu na canela, mas bateu nessa canela aqui, Pegou aqui, ó. Você até sente quando... Você sente... Bate e tira. Que sensacional. Bate e tira e já sabe que a direção dela já vai. Só posso dizer uma coisa, foi um super prazer ter você aqui. Sorte do Corinthians ter tido você, Basílio. Eu que agradeço. Obrigadão, viu? O Carlos de Himmler é uma pessoa maravilhosa, eu tenho uma consideração muito grande com ele. Fiquei muito feliz quando o Fatioli ligou para mim.
Obrigado. Agradeço a todos esses que estão aqui até essa hora aqui nos aguentando e ao seu diretor também. Um abraço. Que bom. Olha, de uma briga virou, sinceramente, uma amizade. Que Obrigado, é isso, é uma amizade com respeito, com carinho, acima de tudo. Cada um na sua plataforma.